E aí pessoal, tudo bem? Eu não sei vocês, mas o meu humor é completamente invernal, né? E eu tenho a sorte de morar numa cidade que proporciona um bom inverno, né? É uma época em que, tirando a festa que tem aqui na nossa cidade do inverno, a cidade fica vazia, como hoje, né? Deve estar todo mundo em casa se preparando para a festa de São João. Eu acho que é São João, também tenho certeza. E a cidade fica vazia, praticamente vazia. E aí eu adoro caminhar numa cidade vazia, fria, né? Com uma garoa leve, poética. Isso é incrível. Eu dou um valor absurdo a esse tipo de tempo, a esse tipo de clima. É o clima do meu humor, né? E hoje eu vim fazer uma provocação, né, com vocês, pensar, para a gente poder pensar junto, né? Quero agradecer o retorno incrível que o meu último vídeo deu. É um tema muito polêmico que a gente pode abordar mais, né? Na medida que as críticas virem, a gente pode tentar responder, e não responder tentando impor, né, uma verdade, mas responder para dialogar e tentarmos chegar a um ponto, né, em comum de reflexão, compreensão de fenômenos sociais. Eu acho que isso é uma questão muito importante. E hoje eu vou trazer uma outra questão, hoje eu vou trazer um outro questionamento, que eu acho que é o mais importante, né? Quando um questionamento é ontológico, né, diz respeito à tentativa de compreensão do ser, eu acho que nenhuma reflexão pode ser tão ou mais importante que essa, né? Que é a tentativa que o filósofo Paul Ricoeur, né, ele faz de construir, de elaborar uma hermenêutica do sujeito, né? Uma tentativa de compreensão do sujeito, de quem somos nós, como nós nos apresentamos no mundo, né? E tenta, através do auxílio daquilo que ele vai chamar de mestres da suspeita, tenta romper, né, algumas ideias, concepções, alguns conceitos que ficaram cristalizados, né, na cabeça da gente, e que esses grandes filósofos da suspeita vieram trazer essa dúvida, né, que também acredito que é a partir da dúvida é que a gente consegue construir uma nova concepção de mundo, ou tenta construir uma concepção mais precisa, né, do mundo. E tem que ser assim, quando a gente aceita verdades, quando a gente, né, se veste com a armadura da verdade, isso é um pouco prejudicial para o conhecimento e é um pouco prejudicial para a própria humanidade. É para isso que serve a filosofia, para fazer a humanidade avançar, para fazer a gente avançar enquanto ser nos nossos conceitos, sempre numa perspectiva de viver bem em comunidade, viver bem com o outro, né? Estarmos juntos, e que essa união seja uma união de cura, né? Para que todo mundo possa comungar de um mundo melhor, não do mundo que a gente vive hoje. Esse meio que tem rompido, né, as utopias. É um mundo distópico, sob todos os pontos de vista. E aí o Paul Ricoeur, ele lança mão daquilo que ele chama de os mestres da suspeita, né? Os mestres da suspeita são três filósofos, né? São eles Karl Marx, Friedrich Nietzsche e o senhor... Tão bom quando eu esqueço assim, eu adoro. Então Marx, Nietzsche e Freud, né? São esses os três mestres da suspeita. E eles vão deslocar, né, a nossa ideia de sujeito, eles vão deslocar a nossa ideia de eu, a nossa ideia de quem eu sou, né? Então vou até colocar um título meio que provoque essa reflexão. O Marx, porque ele vai mexer no conceito de ideologia, né? A gente se acha muito dono de si, né? O Marx vai dizer que nós somos estimulados, ou nós somos, como é que eu posso dizer, conduzidos, né, pelos meios de produção, pela forma como a sociedade produz, né? O modo de produção de uma sociedade determina muito
daquilo que nós somos. Então, não é o sujeito, né, que vai determinar a realidade. Não é você que determina a realidade. É a realidade que te determina. E isso é importante, porque inclusive casa muito com o debate, com a questão que a gente levantou no nosso último vídeo, né, de que nós somos determinados, a gente não determina. Então, pensa que se você, né, que é, por exemplo, cristão, tivesse nascido num país árabe, certamente não seria cristão. Então, é o meio, é o teu entorno, né? Juntamente com esse modo de produção, com essas forças produtivas que vão, eu não vou dizer determinar, mas condicionar, né, aquilo que você é. Então a gente já perde meio que o eixo, né, da nossa vida, porque não é a gente que tem esse poder, né, dessa determinação. O Nietzsche, ele mexe muito com a ideia de verdade, né? Então ele rompe, né, uma vez que ele vai nos dizer que as verdades, na verdade, elas são máscaras para a nossa vontade de potência. Então, geralmente essas verdades, elas tendem a ser relativas porque elas são encobertas pela nossa vontade. Elas são encobertas pela nossa percepção. Então, as verdades que a gente acredita que são imutáveis, as verdades, né, o mundo é imutável, a verdade, então o caminho é esse, a determinação é essa, fica meio sob suspeita, uma vez que todas as verdades estão sujeitas às nossas representações, a maneira como eu vejo o mundo. Então, é difícil dizer que algo é verdade, né? Segundo o Nietzsche, uma vez que essa verdade ela está submetida à minha maneira de ver o mundo, à minha forma de representação. E o terceiro filósofo da suspeita, né, o terceiro mestre da suspeita é o Sigmund Freud, porque ele vai trazer uma visão completamente nova, né, de que nós achamos, né, que nós somos essa racionalidade, nós somos essa parte consciente da gente, mas na verdade nós somos determinados por algo que nem sequer nós temos domínio, né, que é o nosso inconsciente. Então eu sou esse inconsciente do qual, para o qual eu não tenho nenhuma ferramenta de domínio lógica, né? É claro, a psicanálise ela te ajuda a acessar esse âmbito, né, da racionalidade, da inconsciência, para você tentar, inclusive, resolver várias questões, várias pendências psicológicas que você tem. Então, o que você não está nisso que você acha que você é. São questionamentos que partem do questionamento principal, que é o questionamento da razão. Então, até o século XVIII, a partir do século XVIII, né, aquela razão iluminista, aquelas verdades, aquela ideia de que com a razão a gente chegaria a um mundo melhor, essa ideia da razão foi posta em xeque por esses três mestres da suspeita, né? E hoje a gente vê que o mundo é mais do que essa tentativa de racionalização. O mundo é um conjunto de desejos, né? E a nossa vida é meio que determinada pelos nossos desejos. Agora, esses desejos também são submetidos a uma outra realidade. É a partir dessa provocação, né, que eu coloco aqui, que a gente começa a se questionar, né, quem eu sou. Quem eu sou de verdade? Será que eu sou o que eu acho que eu sou? Isso é uma pergunta que eu acho que a gente deve refletir todos os dias e a gente deve estudar, ler, né, debater, se inteirar da filosofia para a gente poder ter ferramentas, para a gente poder se municiar, para poder colocar essas questões que não são de forma nenhuma fúteis. São questões extremamente importantes, porque elas buscam responder aquilo que é mais precioso, a nossa identidade, essa hermenêutica do sujeito. Um abraço da Fria Garanhuns.